Eu sou o Henrique Morgani e hoje eu vou falar do LG Q6 Plus. A LG trouxe no Brasil uma linha que promete ser um grande sucesso. Isso porque é um dos primeiros smartphones que conta com uma tela Full Vision. Tela Full Vision nada mais é que aquela tela que tem bem menos borda, aproveitando bem mais o espaço. O exemplo aqui do Q6 Plus que está em minhas mãos é o smartphone que eu recebi para testes. Ele conta com um corpo de um smartphone de 5 polegadas, mas na verdade sua tela é de 5.5. Isso você pensa que as possibilidades que trazem são bem interessantes, então você vai ter mais tela, mais aproveitamento e menos espaço, né? Não vai ter aquele trambolho na sua mão. Por exemplo, se fosse um smartphone de 6 polegadas, você facilmente poderia colocar em um corpo de 5.5, que é o que a grande maioria tem hoje. Como eu já disse, eu recebi o Q6 Plus para testes, tá? Antes de começar, já é válido falar que as diferenças entre o Q6 e o Q6 Plus são básicas. Muda ali na memória RAM e muda ali na memória interna que dobra, e a memória RAM que fica com 4 GB, a memória interna fica com 64. De restante, câmera, corpo, o hardware em si não muda exatamente nada, tá? Então o valor que você vai pagar mais é para ter mais memória, tanto na memória RAM quanto na memória interna. Se tratando do design, o Q6 Plus e o Q6, eu vou sempre falar dos dois, tá? Eles contam com um design muito bonito. Você olha assim, a tela dá aquela cara muito legal, né? Fica um corpo realmente muito bonito, a pegada tá muito boa, por mais que ele seja um pouco escorregadio, o fato dele ser pequeno, você consegue facilmente prender aqui na sua mão e não vai cair de jeito nenhum. Um ponto negativo que tá me incomodando muito é a parte traseira. Isso porque o smartphone conta com laterais de alumínio, tem um design todo premium, na frente tem essa telona, porém na parte traseira temos um plástico. O plástico não é um grande problema, o problema aqui é que eles quiseram colocar esse detalhe em Black Piano, como a marca gosta de chamar, como a marca chama, né? A LG na verdade gosta muito do Black Piano, você vê alguns monitores da empresa, e o ponto negativo desse tipo de material é que risca muito fácil. Simplesmente só de você colocar na mesa, só de uso básico aqui sem case, já pode riscar, já pode aparecer uma marca ou outra de uso. E isso, pelo menos para mim, que sou um pouco fissurado em smartphones, né, e gosto de deixar ali com a cara de novo, acaba atrapalhando. Então, nesse ponto, seria válido você já comprar uma case, porque o design é muito bonito, mas ele se mostrou frágil. Se daqui se cair, não sei dizer se quebra, né, talvez a tela ali quebre, mas vai ficar com muitos arranhões. A tela é o grande foco da LG Q6, né, e aqui não podia ser diferente. O smartphone conta com uma tela Full Vision, como a empresa mesmo chama, de 5.5 polegadas. Essa tela Full Vision é um pouco mais que o Full HD, tendo ali 2160 pixels por 1080. E é uma tela muito bonita, tá? As cores são bem vivas, tem muitos detalhes. É super interessante para você ver série, acompanhar suas redes sociais, assistir a vídeos do YouTube e qualquer outro tipo de conteúdo. É uma tela realmente muito bonita e a empresa, claro, caprichou bem nesse detalhe. Um ponto que eu acho válido falar é que essa tela aqui, ela tem muito reflexo. Por exemplo, no evento de lançamento, era um local bem iluminado, era um dia muito ensolarado. Quando você pegava o smartphone, parecia até que a tela era pouco brilhosa, tinha pouca iluminação, mas a verdade é por causa desse reflexo. Então, se você estiver na rua em um dia ensolarado ou em um local muito iluminado, talvez você sofra um pouquinho, vai ter que colocar ali a iluminação no máximo para conseguir verificar o que tem na tela, conseguir ver uma conversa ou algo desse tipo. Esse é o único ponto que acabou me decepcionando um pouquinho, né? Podia ter menos reflexo, isso ajudaria bastante durante o uso. Se tratando de um processador, eu tenho aqui em mãos um smartphone intermediário, né? O processador dele é um Qualcomm Snapdragon 435, é um intermediário de entrada ali, ou até mesmo um intermediário, né? São tantos nichos hoje em dia que é até difícil de conseguir colocar certinho ali. Mas é um processador simples, porém ele aguenta bem, tá? Os seus 4 GB de RAM também ajudam ali no processador. Por exemplo, em um jogo como Sniper 3D, que é um game que eu gosto bastante, ele roda sossegado quando você tá na resolução média. Tem a baixa, tem a média e tem o máximo, né? Na resolução média ele roda sossegado, até mesmo na cena que você dá um tiro e vai lentamente até o alvo. Mas se você colocar na resolução máxima, já vai ter um engasgo ou outro ali, então dependendo do jogo você vai ter engasgo, é um engasgo que atrapalha bastante, você vai ter que configurar ali para diminuir a resolução,
para conseguir jogar sossegado, senão você só vai passar nervoso, tá? Os 4 GB de RAM é suficiente simplesmente pelo fato que, honestamente, você não vai conseguir utilizar os 4 GB, tá? É algo que vai ficar sempre sobrando. Por quê? Porque o processador, como eu disse, é intermediário, e nessa questão, se você abrir a quantidade de apps para conseguir ocupar os 4 GB de RAM, seu smartphone já vai estar travando muito. Então você provavelmente vai acabar fechando antes, logo seus 4 GB não vão ser totalmente utilizados. Se tratando do sistema operacional, ele roda normal, tá? Não tem travamento nenhum, foi bem fluido, o sistema tá ok, a customização feita pela LG tá muito boa, então não tem problemas, o processador aguenta facilmente. Se tratando do reconhecimento facial, que a empresa focou bastante, né? Simplesmente, na verdade, pelo fato de não ter um leitor de digital, olha, no meu uso foi razoável, tá? Teve momentos que funcionou, quando funcionava muito bem, na hora que eu pegava o smartphone e colocava, ele ia. Por exemplo, agora eu fiz o vídeo gravando, mas muitas vezes não ia, simplesmente eu colocava, dependendo se você tá um local menos iluminado, com uma iluminação não ruim, mas um pouco mais escura, você vai sofrer, tá? Você vai fazer ali, você vai ficar colocando o celular e ele não vai reconhecer seu rosto, até que você vai desistir e colocar para desbloquear da forma manual, né? Que é a forma padrão. A empresa poderia ter colocado ali, pelo menos na parte traseira, sei lá, alguma forma do leitor de digital, porém, é algo interessante, né? O reconhecimento facial, quem sabe em algumas atualizações melhore isso de baixa iluminação, quem sabe em outras versões melhore, mas nessa não ficou tão bem preparado. Se tratando de câmera, na parte traseira o LG Q6 conta com uma câmera de 13 megapixels que faz filmagens em até Full HD. Em meus testes ela se saiu bem, tá? Em locais não tão iluminados você consegue boas fotos. Eu sempre foco nisso de iluminação, porque você tendo uma boa iluminação, boa parte dos smartphones consegue um bom resultado, tá? Mas o Q6 conseguiu até em local mais ou menos iluminados, tá? Não precisa ser aquela iluminação profissional, não precisa ser aquela iluminação perfeita, porém não impressiona, né? É um smartphone intermediário, então a câmera não foi o foco aqui é a tela, mas as fotos saíram bem interessantes. Agora, tratando da câmera traseira, olha, você precisa estar em um local bem iluminado, tá? Aqui tem uma câmera traseira de 5 megapixels que é grande angular, tá? Para caber todo mundo na selfie. A LG foca bastante nisso desde o LG K10 novo, provavelmente, ou até um pouquinho antes. E é uma câmera para selfies, tá? É uma câmera bem básica, é ali para você tirar uma foto ou outra, não vai ser aquela foto surpreendente, não vai ser aquela foto impressionante. E se você tiver em um local menos iluminado, vai ter bastante granulação, tipo muita granulação mesmo, tá? Isso até incomodou um pouquinho, mas no geral tá aceitável. A conclusão que eu tive com o LG Q6 Plus em mãos é que ele é um smartphone interessante, vai fazer bastante sucesso no mercado, mas não é nada recomendado para quem quer um smartphone mais potente, né? Quer jogatina, quer poder rodar todo tipo de app, todo tipo de jogo. Porém, ele tem pontos positivos e negativos, e isso faz com que ele fique em um nicho bem amplo, né? Que é o nicho de intermediários. No geral, ele vai fazer sucesso porque é um dos primeiros smartphones, talvez o primeiro smartphone no Brasil com uma tela Full Vision, com poucas bordas, que é algo que está chamando muita atenção hoje em dia, com valor de intermediário. Isso empurra ele para o nicho das pessoas que querem um smartphone para navegar na internet, consumir conteúdo, ver vídeo, ver fotos, tirar uma fotinho ou outra de vez em quando, mas ter aquela telona, aquela tela bonita para poder ver tudo isso, ver todo tipo de conteúdo, né? O smartphone me agradou, tá? Só que vai agradar ainda mais quando tiver uma queda no preço. Hoje ele está sendo encontrado por uma média de R$ 1.400, tá? Esse é o valor recomendado, esse é o valor sugerido pela LG. Provavelmente com o tempo abaixa um pouquinho ali, quando chegar nos R$ 1.200, R$ 1.000 vai ser uma compra perfeita. Lembrando que o Q6, eu tô com o Q6 Plus, tá? O Q6 ele já tá nessa média de preço, então pode ser uma compra razoavelmente satisfatória. O ponto que mais deixou a desejar aqui é a parte traseira. É uma parte muito bonita, assim como eu já disse, né, o Black Piano e tudo mais, mas a chance de risco, o fato de riscar facilmente
é bem chato, isso me incomoda bastante. De resto tá ok, é um smartphone que veio com o público certo, veio com as configurações certas para o público que ele quer pegar. É isso pessoal, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de descer, curtir o vídeo favorito, se inscreve no canal, tá, para você acompanhar os outros vídeos que vão sair, e na descrição tem um link para review mais detalhada lá pro blog do Geek Tecno, então é válido que você acesse. É isso, até a próxima!